Carlos Capelli está lá na área do Recanto das Emas, onde à noite de ontem, vários ônibus foram atacados, né? E ele vai nos trazer mais informações. É com você, Carlos Capelli. Oi, Wagner. Bom dia para você também, para todo mundo que vai acompanhar daqui a pouquinho, depois do Jornal Local DF Alerta, com o nosso amigo Bionicão. Meu nobre, nós que já temos um tempo de janela, que situação séria os passageiros viveram nessa noite de quinta-feira. Na verdade, por volta de 8 horas da noite, quem voltava para casa acabou sendo vítima de vários ataques que aconteceram nos ônibus da URB. A empresa ainda apura exatamente o que teria motivado essa confusão toda, esses ataques. Mas, ao que tudo indica, teria sido demissão que aconteceu dentro da empresa. Eu estou aqui na garagem do Recanto das Emas e aqui a gente tem uma lateral toda de grade que dá para mostrar o que acontece lá dentro. Os carros, quando normalmente sofrem algum tipo de avaria ou precisam de manutenção, são trazidos exatamente para esse lugar aqui. Nós conversamos com uma das pessoas que trabalha, ele disse que para cá vieram 35 ônibus, todos com os vidros estilhaçados. Esses ataques aconteceram quando as pessoas estavam dentro do ônibus, voltando para casa, e os ônibus foram atingidos por bolas de gude, pedras, tudo atirado com, ao que tudo indica, com estilingue, com biloca, e 3 pessoas teriam ficado feridas. Essas bolas de gude transpassaram o vidro e os estilhaços acabaram machucando essas pessoas. Nesse caso, aqui do Recanto das Emas, todos os carros saem pela manhã e quando voltam à noite passam inclusive pela manutenção. E essa madrugada foi de trabalho intenso. A URB, para se ter uma ideia, tem pelo menos 565 veículos em operação. Transporta cerca de 200 mil passageiros por dia, segundo os dados oficiais. Esses ataques aconteceram em 6 regiões administrativas simultâneas. Nesse caso, as cidades são as seguintes: Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo e 2, uma parte da Épia e aqui no Recanto, onde a gente está. A polícia investiga, ainda ninguém foi preso, mas com toda certeza não vai ser muito difícil de identificar o autor desses ataques ou os autores desses ataques em pontos diferentes. Mas, repito, esses ataques não foram simultaneamente como se previu a princípio, eles foram em horários diferentes. Então pressupõe, inclusive, que uma pessoa que atirou pedra em um carro pode ter se deslocado para outra região para que isso fosse feito, até porque logisticamente isso é possível. Para quem conhece bem o Distrito Federal, dá para entender que a pessoa que atacou, por exemplo, o Núcleo Bandeirante podia subir rapidamente para o Riacho Fundo, fazer um estrago, depois sentido Samambaia, Recanto, está tudo em sequência. E nesse caso aí, o horário teria acontecido entre 7h30 e 8 horas da noite. A URB disse que espera o resultado das investigações, que não pactua em hipótese nenhuma com qualquer violência que coloque em risco principalmente a segurança dos passageiros e que colabora com todas as investigações. Nesse caso, eles garantem que foram apenas 3 demissões. Chegou-se a falar em demissão em massa por parte da empresa, mas o próprio sindicato dos rodoviários garante que a informação que eles têm oficial também é de que 3 pessoas foram demitidas, elas sendo de cargos de chefia e fiscalização. Dani, é uma situação muito grave, né? Se a gente parar para imaginar que 200 mil pessoas usam esses 565 carros por dia. É evidente que no horário em que esses ataques aconteceram, muitos desses carros estavam cheios de gente que trabalhou o dia todo e voltava para casa. Dá para entender o que passa na cabeça de uma pessoa que comete uma atitude dessa, minha amiga?
Pois é, Capelli, é um crime, né? E quem paga o preço é a população, os usuários de transporte coletivo, Capelli. E a gente segue ansioso, Capelli, também para saber a identificação, né, desses suspeitos aí, desses vândalos, criminosos, a gente pode chamar de tudo isso. E sobre vítimas, Capelli, você tem alguma informação sobre como elas estão? Não foi divulgado oficialmente nenhuma informação a respeito dessas pessoas que foram atingidas. Mas, pelo que eu entendi, você imagina, uma pessoa pega uma bola de gude com um estilingue ou uma biloca. Isso tem poder quase que de uma bala. Perfura o vidro de um ônibus e acaba atingindo o passageiro que está sentado dentro. Pelo menos 3 pessoas teriam sido feridas nesses ataques, mas ao que tudo indica, estão bem. Nenhuma informação oficial foi passada para a gente. Nós tentamos conversar com o pessoal da URB aqui, eu acredito que eles estão tão envolvidos, primeiro, na recuperação dos carros, para colocar todos em operação, porque afinal de contas, eles respondem pela bacia de número 3. É um pedaço enorme, Samambaia, operação no Recanto das Emas, é carro que sai daqui e leva gente para o plano piloto. São, repito, cerca de 200 mil passageiros por dia. Então, enfim, tem muita gente que depende desse transporte público e não dá para ficar só entendendo o porquê e a razão. Primeiro, o que eles precisam fazer é voltar com todos os carros em operação e parece que conseguiram até agora, o final da manhã, está tudo funcionando normalmente. Agora, daqui para frente, é apurar a responsabilidade, quem são os autores desses ataques e o que fazer, como punir essas pessoas. No mínimo, pagar o prejuízo desses 57 carros, e cada vidro desse costuma custar bem caro, minha amiga. Com certeza, Capelli. Olha só, esse caso é uma prioridade. Qualquer novidade é só nos acionar, tá bom? Estamos aqui às ordens e muito obrigada pelas informações.